O dossiê do polêmico Ítalo Santos. Ítalo Santos é um influenciador da Paraíba que ganhou milhões de seguidores publicando vídeos com suas danças em redes sociais. Cercado por suas crias, adolescentes que acompanham no vídeo, ele tem publicações com milhões de O visualizações. Ítalo Santos, quantos seguidores tem o Ítalo Santos? Instagram, vamos ver. Cara, eu realmente não sei. Ítalo Santos. Bom dia! Tá faltando só uma pessoinha aí, né? Que... Cara, 17.6. Tem um cinturão reforçado, chapéu de couro de gado e um par de luva bem feito, sapato do bico estreito e uma espora niquelada, corda de fazer laçada pra laçar boi mandinga. Trabalheira da porra. Moleque, eu conheci o Ítalo Santos. Cara, foi por uma bagulho que teve com a Virgínia. Ele tava fazendo um casamento dele. Aí ele tava dando iPhone. Aí ele deu um iPhone pra Virgínia e a Virgínia não foi no casamento dele. Inclusive, não foi só a Virgínia. Tipo assim, foi muita gente que não foi no casamento dele. E também eu vi isso aqui, cara. Isso aqui é meio bizarro, isso aqui, cara. Aqui, ó. Foi quando a Camilinha perdeu o filho. Eu vi isso aqui, cara. Fiquei sabendo disso aqui. Caralho, 1.7 milhões de likes. Vamos ver isso aqui. Isso aqui eu vi, mano. Cheguei a ver. Já deu certo. Deixa eu ler aí, ó. Ai, meu Deus. Deixa eu só ver aqui as imagens que eu só... Aqui, já resumindo, ela meio que tá indo fazer uma ultrassonografia, uns exames lá quando tá grávida tu faz. Aí o médico não viu o bebê, falando que o útero dela tinha jogado pra fora o bebê, não foi um bagulho assim. Vamos ver aqui se vocês entenderem melhor. Não sei explicar muito bem. Essas é as imagens anteriores, né? É. Só pra eu ver Volta o do local. Ítalo Santos, calma aí também, cara. Descolou muito. No ouvido, cara. As imagens... Foi terça. Mas era a foi Camila quinta, assim. foi isso? É que eu nunca vi uma Camila assim. Foi, terça. Normalmente é Camila assim. 20. Terça-feira. O Beto, naquele dia você falou 500 e alguma coisa. Foi 577. Tá tomando alguma Que isso, cara? Você quer vir tipo esse comentário aqui, cara? A mulher perdeu um bebê, cara. Tá sério isso aqui, cara? medicação? Todo das vitaminas do As bebê. vitaminas. Outra gestão. Justiça por Isabelle Vidal. Esse tamanho aqui. Calma aí, Ítalo Santos. Gente, o caso da Isabelle Vidal também com... Ih, tá tendo briga. A gente vai falar da injustiça da Isabelle Vidal. Campanha envolvendo o Ítalo. Acusado de... Ih! Que isso, cara? Que isso, cara? Os suplementos, né? Desses. Vai ficar bem coberto, não se preocupe. Lavínia. Está protegidinha. Tá, isso aqui, pô, um vídeo muito longo, cara. Vamos pular isso aqui, mano. Vamos ver, né? Já estamos aqui, vamos ver então. Que isso, cara? Que isso, MCL? Depois de você falar, é MCL. Que isso, biquinho? Só pra gente procurar aquele negócio. Não vou curtir não, melhor. Observe ele dinamicamente, o útero expulsando. Olha. Aqui, ó, pessoal, que não tá Ai, vendo ai, aqui, ó. ai, ai, que agonia, que agonia, que agonia, que Tá agonia. sentindo uma Aqui, cobra? ó. Não tá vendo aí, ó. Uhum. Um processo. Não dá pra dar zoom, foi mal. Imagem rara de pegar a coisa. Infelizmente, é um processo natural, fisiológico de expulsão. Isso aqui você está vendo o canal do colo, olha só. O colo do útero ele abre. Está conseguindo identificar? Iago, o pai? isso daí? Não. É Iago A pai. imagem não pega, não?
Então isso significa o quê? Que o útero está contraindo, expulsando. O quê? Caralho, Tá bom. o tamanho do cabelo dela. Não vem ao assunto, né? Mas o tamanho do cabelo dela mesmo. Sozinha, ela já nem está mais aqui. O seu colo do útero abriu. Ó. F. Menstruação. Caramba, cara. Tá grávida de novo? De novo? Não é possível, não. É o pacotinho de amor. Ai. Viajei. Deixa eu ver o story. Tá pertinho de alguns deles ficar já de férias, né? Que não é a situação de Juju e de Daniele, né? Não, tem cara que não empurra estuda, não. atrás Tem pra ver cara se de dá tempo, porque depois que tiver pertinho do São João, só volta às aulas agora em agosto. No sapatinho. Cadê tu, Daniele? Vou só mostrar ao povo como é que tá um pouquinho da bagunça aqui. Ó. Essa senhorinha, tá? Ela estuda em casa? Vou mostrar ao povo como é que tá um pouquinho da bagunça aqui. Essas cadeiras ainda não desceu desde o tempo que Camilinha tava hospedada lá embaixo. Os caras estudam em casa. Não é possível. Senhorinha. Que maravilha deve ser. Então você. Não saiu ainda. Aqui nesse quadro. Cara dele, eu não sei. Então ainda não temos liderança. Cara dele, eu não sei não se eu vou tirar o BC ainda não. Calma, eu vou pensar. Pelo amor de Deus. Então ainda tá faltando alguns ajustes ainda. A gente fez barbearia em no casa? espaço que a gente tinha, que isso aqui tinha Que é um mídia. móvel aqui no meio. Tomaram um banhozinho. Qual que é o almoço do dia? E hoje é um Caramba. bifinho, um arrozinho, um macarrãozinho, uma saladinha. Meu Deus, cadê a farofa? Vocês na escola e... Cada um com seus pratos de Cara, arroz. eles Que tiram cara- com muito carinho, enquanto ainda não... Cara, ele tem uma cara, ele tem aqueles calades. 48 lugares. Ai, gente. Quem já terminou de... Deixa eu ver a... Fiz na escola, viu? Aproveita o telefone até quando pode, que depois que definir a liderança não pode mais, não. Tá bom. E a garrafinha de água, meu amor, pra gente não voltar pra aquela cena, aquela situação que a gente tava. Isso mesmo, dizendo assim, pra não esquecer. Não é só estar com ela do lado, deixar ela cheia, bebendo e hidratando, viu? E Camila pegar por experiência, né? Aqui. Ah, tá. Humilde, garrafa. Eu nunca levei Vamos garrafa lá, no juízo, bebê dos viu? outros. Mas Amo vocês, Deus te abençoe. não venham como Daniel, vem. fazer a prova que não tem que fazer a feira, porque as Pode fazer uma transformação. coisas pra ver se... Foi ele que faz a Último dia feira? de açaí, Tá duro, último então? dia de refrigerante, último dia das regalias deles. Que isso, é um açaizinho Como é que foi essa agora. aula hoje? Então, foi boa. Consegui fazer a prova. Conseguiu? Vou saber. Agora, O pessoal fala muito aqui. já tá fazendo o que aqui? Viu stories e vocês... Dá tempo, não posso nem falar no história onde é que eu tô, minha gente. Cara, ele falou nos stories que ia pra um lugar e um fã foi lá sentar na mesa. O que foi? Me chamou e eu sempre chamo ela, viu? A comida chegou. A fui dar uma olhadinha no direct aqui. Macarrão minha à gente. parmegiana? Mas o justo é fim de assunto. Recomendo isso. Bom, sem discutir com os irmãozinhos, que eu sei que eles vão reivindicar. E aí, pensando no conjunto, eu vou fazer Bora a todo prova mundo junto. da liderança hoje. Mas ninguém fazendo Prova da comprinha online liderança. não, viu, amor? Faz mais de 2 meses. Só quem é líder que tem Tá as maluco, vantagens. barbudão, mano? Pô, cara, tu tem uma barba, cara. Estão abusando já. Quanto Tá mês vendo a você faz barba isso do aí? cara? Mais de 2, eu posso provar. Tu deve ter 16 anos, cara. 17 anos, cara. Pelo nariz. Eu não tenho muito tempo Mesmo, tu passa Ele pano, veio, viu? ele veio. Acabou isso. Deixa eu continuar vendo o vídeo aqui. Pô, vi 11 minutos de vídeo, 10 minutos de vídeo. E Que tem isso, tido cara? seu nome envolvido em polêmicas e acusações de exploração de menores. Fala, galera. Daquela rapaziadinha que tava com ele lá no Joel vídeo? Paviotti aqui do canal. Acusações de exploração de menores. Não é Fala, possível. galera. Joel Paviotti aqui do canal Iconografia da História. É o seguinte, mais de 50 pessoas pediram pra gente pra falar desse rapaz. Aqui, o Iconografia da História ele é conhecido por fazer biografias de pessoas que são fora da lei. É bom que Inclusive, eu sou muito fã de iconografia. Né, que ele fez um... É que como eu sou do Rio de Janeiro, eu gosto de ver esses conteúdos mais tipo... conheça, tipo, quem era o Gotinha, o cara que morreu, o TH. Tipo assim, eu sou um cara que eu gosto de saber das coisas. Tipo, moleque, a maioria das coisas eu sei. Por quê? Porque quando eu vou dormir, eu costumo botar um vídeo meio calmo pra eu ver. Então eu sempre boto ou um vídeo do Falar Glauber sobre polícia, ou boto iconografia, contando mais histórias. Moleque, eu durmo muito. a gente Não deixa é o claro porra. logo de princípio Eu gosto, que o né, Ítalo cara? não é um fora da lei. E Não nós é. temos Não me vários processa e tudo, vídeos não e me vários processa. vídeos falando sobre pessoas que não são fora da lei. Eles só não fazem tanto sucesso quanto os que são fora da lei, porque, enfim, o nosso público foi construído e foi composto através de pessoas que gostam ou se sentem atraídas por esse certo tipo de conteúdo. Não tô falando que gostam dos caras, tá? Bom, um desses casos que a gente vai falar de pessoas que não são fora da lei é o caso do Ítalo Santos. Quando a gente anunciou que iria fazer esse vídeo, processo, um monte né, de mano? gente falou que a gente precisava tomar cuidado, porque ele processava pessoas. E assim, pessoal, primeira coisa, quem tem medo de processo não pode ter um canal no YouTube, principalmente canal de YouTube que conta a história dos Correto, outros, tá? mano. A gente conta a história aqui de pessoas muito mais perigosas.
O Iconografia ele é tão piroca que, tipo assim, pessoas normais processariam ele. Só que pelo estilo do conteúdo que ele faz, vão matar ele, tá ligado? É um nível a Tem mais. pessoas que, enfim, poderiam render o processo. Só que existem formas de você falar das pessoas. Muitas vezes o cara, não tem liberdade de expressão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas é porque o cara não sabe falar, não sabe contar história. O cara começa a difamar a pessoa, começa a imputar crimes às pessoas e tal. Ou o cara simplesmente faz os comentários aqui, nos comentários, e acha que não vai dar nada, né? Daí quando você procura o cara igual essa equipe já fez, o cara começa a chorar, uma marmanjo de 40 anos de idade. Ô, louco. Uma coisa que tem que ficar bem clara aqui, nesse vídeo e no nosso canal por completo, é que a gente não vai acusar o Ítalo de nada, tá? Particularmente eu, o Joel Paviotti do Iconografia da História, ou a nossa equipe. O que a gente vai passar aqui e trabalhar com vocês é algo que está sendo investigado por outras instituições e etc. São palavras ditas por outras pessoas que a gente simplesmente vai reportar com o trabalho de jornalismo que a gente faz. Então nós fizemos uma pesquisa profunda aqui. Se você veio buscar acusações de crime, ou a gente acha encalhar o cara, não é aqui que você deve estar. Tem vários canais que fazem esse tipo de trabalho. A gente não faz. Se você quiser conhecer uma coisa mais forte, assim, mais enfática em relação a isso, vá no canal depois do Guga Figueiredo, que lá ele fala. Tá falando daquela mina lá que a gente viu, Isabelle Vidal. Entrevista com os meninos me deixaram famosa. 13 provas contra Isabelle Vidal, áudio, print e depoimento. Sobre o Ítalo já Que faz isso, cara? muitos anos. Acabei de descer, só queria ajudar. Pedir de braço. Caralho! Tá? Já faz alguns anos, entendeu? Faz alguns anos. Se você não conhece o nosso Pedir de trabalho, brasileiro? aqui a gente tá acostumado, como eu disse pra você, a falar sobre gente perigosa. Eu não acho que o Ítalo seja esse caso, tá? Primeiro eu vou Não, comentar acho que uma não. coisa e depois a gente vai desdobrar isso daí. Eu entrei nas redes sociais do Ítalo, entrei nas redes sociais dele, tá? Porque para fazer essa pesquisa a gente precisou fazer isso. O roteiro é da Adriana e eu fui só aprofundando com detalhes que a gente foi buscando. A gente não vai mostrar os vídeos do Ítalo aqui, porque se a gente mostrar, a gente corre o risco de dar strike. Ítalo Santos. Tu não vai me dar strike não, né, Ítalo Santos? Mostrando a maior humildade, cara. Existe um Não, que acordo isso, Ítalo tácito Santos, não. de cavaleiros aqui Não me dá no strike YouTube não, Ítalo e que Santos. as pessoas não dão strike. Mas eu não confio que não dê, porque, por exemplo, ele cara tem deu dinheiro, strike o cara no vai me Ismael. processar, O Ismael cara. tem um canal Acabou minha muito bom, vida, por sinal. cara. Um abraço pra você, tá, Ismael? Acompanha o teu Acabou meu canal, e cara. eu também ouvi falar que ele dá strike no canal do Jean-Luc e no canal da Nath Isa. Eu acompanho todos eles. O Matheus e o Guigo, eu adoro esses canais aí que eles cobrem aí polêmicas na internet, né? Não é fofoca não, os caras cobrem polêmica e eu acho bastante interessante também. Mas hoje vocês vão ter contato com o nosso próprio vídeo. Seguinte, galera, eu entrei lá na rede social do Ítalo, daquela das fotos, tá, do Insta, e o Ítalo tem quase 18 milhões, tá, milhões, ele tem quase 18 milhões de Cara, seguidores lá, 18 e os milhão, vídeos mano. dele pegam milhões de views. Olha, pessoal, eu já vou ser bem claro aqui, Pô, quando falam de número, você consegue imaginar no Maracanã. 18 milhões são tipo o quê? Maracanã cabe o quê? Uns 70 mil pessoas deve caber. Então, moleque, a cada 5 Maracanãs tem 300 mil pessoas. 350. É que é muito Maracanã te vendo, cara. Muito boa Maracanã. parte dos brasileiros Contando pelo escolheram forte. deixar ele famoso. Não são Eu só não. homens ali. São Eu não. muitas mulheres. Tem milhões de pessoas no Brasil que consomem tudo que ele produz e são viciados nisso. Eu fiquei impressionado. É bom que aqui todo mundo saiba disso a hora que estiver entrando nesse vídeo. O brasileiro, boa parte dele, validou esse conteúdo desse cara. E eu chego à conclusão que às vezes o brasileiro gosta dessas coisas mesmo. E a gente fica dando murro em ponta de faca. Junta o Ítalo, a Virgínia e o Carlinhos, que muita gente questiona as ações, as atitudes e tal. Porra, vai dar metade da população brasileira, parça. Entendeu? Caralho. Desanima um pouco. Ítalo Santos 20, Carlinhos 36, sei lá, 35 milhões. Virgínia 55. Tá, Por porra, tal não dá qual, mas, 90 enfim, milhões, gosto viado. É gosto. 100 milhões. A gente pode discutir, inclusive, mas isso Que não vai isso, deixar de cara? existir. O brasileiro construiu a fama dessas pessoas e o brasileiro começou a condicionar o conteúdo gente. dessas pessoas, porque elas fazendo isso, tá dando visualização, Bizarro, tá mano. dando ibope, tá dando hype, e essas pessoas continuam. Então já para começar o vídeo, entendam isso, para que a gente não perca o fio da meada Valeu. e para que vocês entendam que existe toda uma validação
a essas coisas que essas pessoas fazem, mesmo que eu ache de mau tom, que eu não ache de bom tom, beleza? Só isso. Quanto a isso, Ítalo, se você quiser um direito de resposta aqui, ou sua equipe quiser um direito de resposta, esse canal está aberto para isso. Além do mais, eu espero que você não nos processe, porque tudo que eu vou falar aqui não é mentira. Está reportado. Eu não, e né? as referências ficarão nos primeiros comentários. Não é fácil, Caso cara. você É queira complicado, processar, também cara. você tem direito. Existe um princípio no direito brasileiro e que a justiça precisa apreciar todos os pedidos. Isso não quer dizer que você vai conseguir entrar com esse pedido. Isso quer dizer que não. Mas eu acho que a gente conseguiu fazer um trabalho aí um pouco parcial. Valeu, beleza? iconografia. Eu vou pedir pro Edu rodar a vinheta. Enquanto ele roda a vinheta, vocês deixam o like de vocês, se inscrevem no canal. E, se possível, ativa o sininho. Mas presta atenção e deixa o like, se inscrever no canal. Beleza? Durante a vinheta, vai pegar um copo de água, igual eu. Edu, roda a vinheta. Mais 2 segundinhos. 1, 2, 3. Tempo de tu voltar. Pessoal, acompanhar polêmicas envolvendo o mundo dos influencers é quase impossível. É muita treta todo dia. Tem gente que vive dessa treta. Todo dia tem um influencer novo na praça, uma polêmica. Moleque, eu tava no ônibus. Começaram a falar da Virgínia e do Zé Felipe. Meu Deus do céu, cara. Começou uma pancadaria no meio do ônibus. Eu cheguei dos caras, falei, pô, a Virgínia tá certa. Aí começou a porradaria, eu entrei no meio da porrada. Porrada comigo dentro do ônibus. Uma tonelada de informações Não sobre deu, essas polêmicas e esses influencers. O nome da vez hoje é o Ítalo Santos. Descritos em alguns sites de notícias como influenciador, dançarino, pasmem, ex-amigo da Virgínia. Tem algumas reportagens Ex-amigo da Virgínia? que simplesmente o nome do cara tá escrito ex-amigo da Virgínia, cara. Pra vocês terem uma noção do que a gente tá falando, tá? Um pouco pra história do Ítalo Santos aqui, mas tem uma polêmica muito pesada aí no negócio da Virgínia, já a gente vai contar pra vocês. Deixa a gente falar um pouco da história do Ítalo aqui, da biografia dele, tá? O Ítalo Santos nasceu em Cajazeiras, no interior da Paraíba, e ele ficou conhecido nacionalmente depois de estourar na internet com vídeo de danças e humor. Ele produz conteúdos do chamado brega funk e soma, com todas as suas redes sociais, mais de 30 milhões de seguidores, virando um verdadeiro fenômeno nas redes sociais. Meu Deus, moleque. Aí quando eu falo fenômeno, o cara vem, você tá falando que o cara é fenômeno, que o cara... Fenômeno não significa algo necessariamente positivo, tá, pessoal? Fenômeno significa algo que se destaca. A projeção de Ítalo aumentou bastante depois do seu casamento com o cantor Euro. A lembrança do casamento de Ítalo... Já vi esse cara em algum lugar. Foi um iPhone 15 Pro Max, avaliado em cerca de 10 mil reais. Parça. Foi exatamente essa polêmica que eu conheci ele. Foi literalmente por isso. O brasileiro deixa essas pessoas bilionárias a ponto de elas conseguirem dar de lembrancinha no casamento um iPhone de 10 conto. Tá? E isso, logicamente, que vai fazer sucesso e vai voltar em dobro pro influencer, né? Bom, uma das madrinhas de casamento do influenciador foi a Deolane Bezerra, que é amiga íntima do casal. Deolane mesmo, que você já conhece aí, a ex-esposa do MC Kevin, que hoje faz bastante sucesso. Isso é um Rolls Royce? Caramba, cara. Isso aqui é, na ocasião, isso aqui é da hora, teria ficado chateado com Virgínia porque ela não compareceu. A influenciadora teria dito em um programa que, abre aspas, deu um migué, fecha aspas. Ou deu uma de migué. Deu uma de migué, deu um miguezinho, cara. Desentendido pra não ir no casamento do Ítalo Santos. Pô, mais fácil falar que só que tu não queria ir, né? Tipo, é mais fácil. Talvez por não querer atrelar a imagem dela ao Ítalo. A Virgínia atrela a imagem dela, casa de apostas, um monte de coisa, mas talvez ela não quisesse atrelar, não sei. Não é um julgamento que eu estou fazendo, mas alguma coisa aconteceu para ela não ir ao casamento. Ela teria dito que a cerimônia ocorreria num lugar muito longe, né? Longe demais para ela, e deu a desculpa que teria que ficar com as Marias. Aparentemente. Tá duro, Virgínia? Tá sem dinheiro pra pegar um helicóptero? Tem um jatinho, Virgínia. Quem quer faz por onde? Aparentemente, essas Marias são filhas da Virgínia, né? Como que chama elas? Maria Flor. Não importa também. Isso seria aquela Maria Flor, moleque. O que aparece de mulher fazendo um fã-clube com essa Maria Flor no Instagram é uma criança, cara. Tá ligado? São Marias, tá? Após a repercussão do caso, né, da Virgínia não querer ir, o Euro
marido do Ítalo, que estava casando com o Ítalo, publicou o seguinte em suas redes sociais. Abre aspas. Deu migué também para pagar os perfumes que Ítalo vendeu pela Ui Pink. Até hoje deu migué. Prometeu cesta básica para doarmos para quem precisa no dia que nos colocou na live para vender os produtos. E fizeram um casamento fake para engajar a live. Cara, tirou a mulher pra o nome das pessoas? Pra caloteiro, cara. Tirou a mulher de caloteira. Fecha aspas. Que isso, cara? Em seguida, Euro publicou, abre aspas, depois de usar, só descarta. Migué eterno. Faz o seguinte, chega de dar migué e paga quem vocês devem. Fecha aspas. Então, me parece que não foi só um ressentimento por ela não ter participado do casamento. Me parece que a Virgínia, pelo Tava guardado aqui, ó. No peito. que eles estão falando aí, teve alguma coisa de não pagar os caras ou não honrar Me com pague. o compromisso que os caras Me tinham pague. fechado, né? A partir daí, a Virgínia Fonseca passou a ser tratada como uma ex-amiga de Ítalo, tá? Isso também puxou uma Que hype. moral, hein, Virgínia? Quem que é a Virgínia, ex-amiga de Ítalo Santos? Que moral, hein? Internet, tá? Nas redes Imagina sociais, eu. Quem o Ítalo Ítalo Santos? Santos Ex-amigo faz de uma Pitão. coisa, ele adota, né, Amarra, um estilo Cleter. marcado pela ostentação e pela distribuição de presentes de alto valor, como carros, casas, até uma igreja doada de uma pastora. Mano, Se dou uma igreja fazendo coisas a Deus, doação, tá bom, isso Ítalo aqui Santos, não tá é bom. novo, isso aqui dá muito Valeu. bom na internet. Eu não sei que diabos acontece na cabeça Janela do tá povo aberta, meu brasileiro. Talvez seja a necessidade, a vontade de ter coisas luxuosas ou o mínimo Normais. que ele não consegue, aí ele acaba projetando no outro, né? Como um alter ego. Mas esse lance de você comprar coisas e dar pros outros. Que, mano, a receita é assim, ó. Conta um derma, compra um carro, dá o carro pra pessoa, toca aquela música, vem em câmera lenta, aquilo começa a subir o Geralmente, tom cara. e tal. Quem fez muito isso foi aquele Silver Cop. Moleque, ele fez muito vídeo assim, muito, Então, muito. pô, ele comprou até O Cris Dias faz também, que eu vejo. igreja, né? E doou pra uma pastora, sacou? Isso é Muito uma bom. receita das antigas. Legal. O Gugu fazia isso, tá? O Silvio Santos fazia isso, o Faustão fazia isso, um monte de gente já fez esse tipo de trabalho. Luciano Huck. Isso é feito que veio da TV para as redes sociais e, obviamente, com as redes sociais isso se expandiu mais ainda. Bom, pessoas Da hora. próximas ao Ítalo dizem que ele é muito generoso e ajuda todo mundo que está ao seu redor. Fato, a gente precisa ser colocado aqui, dizem que o Ítalo é um cara que ajuda bastante as pessoas. E eu não falo só das pessoas que entram no Parabéns. vídeo dele, tá? A gente reconheceu que ele ajuda muitas pessoas fora, que as pessoas nem sabem disso. Foi uma pesquisa que a gente fez. Certo? Correto? O que é certo tem que ser falado. Só não Boa. tem só uma face na rede social, tem fora também. E aí, essa é a parte mais polêmica que a gente tem que entrar com um pouco mais de detalhe e de cuidado. O Ítalo Santos, ele tem uma prática de adotar, tá? Ele adotou mais de 10 filhos. Aqui ele chama de Ah, então aqueles caras, tudo que tava na casa dele é tudo adotado, aquilo lá? cria. Esses filhos Adotado são não, jovens, segundo ele, que passavam por sei situação de explicar, mano. vulnerabilidade e que recebem ajuda de Ítalo como alimentação, escola, saúde, moradia, só Fama. que eles acabam aparecendo no vídeo. E são Gerando jovens de fama, 14 né? Da hora. anos e tal. E não é só de fama e de dinheiro que vive o influenciador. O Ítalo agora, neste momento, o Ítalo Santos, ele enfrenta uma investigação do Ministério Público da Paraíba por suspeita de exploração de menores. Essa investigação Cara, meu mouse tá muito amarelo, mano. Ainda bem que esse branco esconde. começou depois que o Ministério Público recebeu uma denúncia anônima e a promotora Ana Maria França começou a apurar se Ítalo explora os adolescentes que vivem com ele. Veja esse vídeo da Câmara Municipal de João Pessoa, na capital da Paraíba, e ouça essa vereadora Elisa Virgínia. Brasil é muito louco. Até Logo acabou a de falar que Virgínia. O cara perdeu a amizade com a Virgínia, agora vem uma outra Logo Virgínia ela. pra falar sobre ele. Ele não coloca na tela aí o vídeo. E já fazendo aqui uma denúncia para que esse mesmo fórum investigue mais a fundo o Ítalo Santos. Ítalo Santos, que agora, dia 27, tem uma matéria aqui do Polêmica Paraíba, revelou que sua filha, entre aspas, porque ele capta, Camilinha. né, crianças e adolescentes para sua Capita criança. Será que é a melhor forma de se explicar isso aqui, ô minha amiga? casa, ou Capita. paga, ou dá dinheiro, ou compra carros, ou compra comida, ou paga tudo para os pais e trazem elas para suas casas e as meninas ficam lá feito, vamos supor, parecem mais escravas sexuais. Ele que já está Pessoal.
Cara, ela não tá falando muitas bizarrices, não? Sendo Tá acusado. certo isso, cara? Influenciador Olha o Ítalo tempinho Santos ali é em cima ali, acusado ó. de assédio moral e sexual. Ex-funcionários de Ítalo Santos Minuto já. relatam jornadas exaustivas e acusações de abuso dentro das funções de segurança e motorista. Que isso, cara? A gente vê que nas redes sociais dele, ele explora sexualmente adolescentes, fazendo as dancinhas do TikTok. Pô, moleque, o que o Ítalo Santos deve ter enchido essa mulher de processo é brincadeira, cara. Ou será que não? Esses adolescentes que são meninas e meninos, eles não podem usar suas próprias redes sociais, ou seja, e ele tá usando a perca de um bebê, de uma das adolescentes, que Isso é foda, parece, isso foi que conteúdo pela meio matéria disse foda. que foi com o irmão dele, perdeu o bebê e ele está usando isso, explorando isso para ganhar dinheiro também nas redes sociais. Isso é um abuso e nós precisamos enfrentar esse caso da Paraíba, inclusive a ministra Damares, seus senadores, está também investigando esse assunto e que isso sirva, que seja um ícone e um dos principais investigados aqui na rede de proteção da criança e do adolescente. O conselho tutelar tá atrás do Ítalo Santos. Mas, tipo assim, esse filho, né? Moleque, vai dar uma merda do cacete pros pais dos menores, moleque. Galera, essa talvez seja a maior polêmica que o Ítalo está envolvido nos últimos tempos. Que e olha, isso, tem cara, isso aqui é gente pra sério, caramba mano. que fala isso. A Sheila fala isso daí, o Guga Figueiredo fala isso, o Gianluca já falou sobre isso daí. Tem muita gente que já tá em cima do Ítalo já faz muito tempo, questionando algumas posições dele que não são de bom tom. Eu não vou julgar nada aqui particularmente. Pra mim, o conteúdo dele causou um desconforto muito grande quando eu fui consumir, tá? Consumir no sentido de você ter contato com o negócio. Me causou mal-estar, tá, pessoal? Meninas jovens dançando, uma tensão no ambiente. Me agradou muito, não. Eu senti uma vibe meio inadequada pra idade das pessoas ali do conteúdo. Pô, não é muito conteúdo que eu vejo, não, né, mano? Mas se tem gente que consome, ele sempre vai fazer, pô, tá ligado? Tá? Deixa eu tentar Tem gente que consome, mano. É isso que é explicar pra foda. vocês o que seria isso. Eu já tenho visto conteúdos parecidos ao longo dos anos na internet. Tem uma área da internet, pessoal, que muita gente produz, e eu não tô falando que é esse caso, tá? É uma tensão libidinosa, uma tensão sexual velada. Tensão Vou dar um exemplo pra libidinosa. vocês. Esses dias atrás, eu tava navegando no Reels e do nada o Reels acaba te mandando um conteúdo que ele acha que você pode gostar, mesmo que você não consuma aquilo. E o Reels me enviou uma mulher bem bonita, inclusive, que ela tá encostada assim no balcão na casa dela e o filho dela passa e dá um tapa nas nádegas dela. A princípio, um vínculo entre mãe e filho e tal, que ele pode ter sido uma brincadeira e tal, que eu já não acho legal, mas pro cara que tá assistindo, ele não tem a noção desse vínculo, tá ligado? E aquilo causa uma tensão libidinosa que você causa uma fantasia na cabeça da pessoa que tá Isso que é a assistindo. merda, Não a sei se merda vocês vem estão aí. entendendo o que eu tô falando, sacou? É uma Entendi. coisa, eu não acho que seja só na internet, mas na internet isso fica muito mais claro. Você cria uma tensão libidinosa ali, sem necessariamente falar que você tá criando essa tensão. Esse conteúdo cria essa tensão. Muitas vezes eu não tô falando nem que é proposital, mas você sente essa tensão no ar. E o cara que tá assistindo vai sentir essa tensão. Muitas vezes, o ato libidinoso não vai acontecer na tela, mas o sugestionamento Na mente das básico pessoas. disso faz com que na mente do cara, o cara imagine isso e gere uma sensação nele de uma Que eu entendi tudo, já entendi a iconografia. tensão libidinosa. Isso funciona muito na internet. Funciona muito mesmo. Há um tempo atrás eu vi alguns vídeos também de uma mulher que vestia lingeries e roupas curtas na frente de um garoto que era filho dela e o garoto fazia críticas a isso. Pô, que isso, cara? Cara, isso cria uma tensão pra Isso aqui, cara, que conteúdo é esse, cara? pessoa que Cara, tá graças a Deus, nunca apareceu uma merda dessas pra eu ver, do lado nunca. absurda. E isso Tempo que gera eu não vejo muito visualização, Reels. porque como eu disse pra vocês, mexe com afeto. E afeto Cara, ainda bem que eu libidinoso, o nunca vi. afeto do ódio são as duas coisas que mais seguram a pessoa dentro da internet. Então esse Do ódio. conteúdo faz isso. Tô falando que é o caso do Ítalo? Não, mas o conteúdo dele me incomodou bastante nesse ponto, tá? Só pra deixar isso bastante claro. Esse segmento, que eu não sei se ele tá Canetou a encaixado, mas esse iconografia, segmento caneta. da criação da tensão Aqui, ó. Canetou, irmão. Porra. é o segmento que as autoridades precisam prestar atenção, porque isso aí tá se multiplicando, tá? O que a gente acompanhou de crítica é que as crias de Ítalo funcionam como membros de um reality show e muita gente que assiste sente novamente essa tensão libidinosa no vídeo. Tanto que tem comentários absurdos ali que a gente vê, né? Bom, o que é absurdo na internet hoje em dia, né? Muitas Muita das coisa. meninas
que acompanham o Ítalo desde muito cedo, 13, 14 anos, elas têm silicone, por exemplo. Algumas engravidaram, outras trocaram de namorado várias vezes dentro daquele círculo. Tudo antes dos 18 anos de idade. Eu vi o Ítalo dizendo que as mães e pais dos meninos que acompanham ele sabem de tudo que está acontecendo ali. Pô, não e é ele tem as possível, permissões. cara. Mas pra mim, e aí esse é o momento que eu vou opinar, isso não é de bom tom. Mas pô, eu vi um vídeo e que ele mostra duas jovens que colocaram silicone, na verdade uma colocou silicone e a outra fez lipo. Ele mostra rapidinho assim como ficou. E assim, cria-se uma tensão, sacou? E um outro de uma mina dançando mesmo, assim, balançando as nádegas. E ele fazendo a graça dele lá, que eu acho que pro público dele tem graça. Isso me deixou extremamente desconfortável, sabe? Isso parece ser um bagulho meio desconfortável mesmo, cara. Isso aqui. Cara, muito obrigado, Instagram, TikTok, muito obrigado por nunca me enviar conteúdos desse nicho, cara. Idade beira. Porra, cara, graças a Deus que eu nunca vi esse bagulho. É complicado essa tensão, velho. Porém, o vídeo tava quase com 2 milhões de views e tinha centenas, dezenas de milhares de comentários. A merda é nesses comentários. O brasileiro validou esse conteúdo? Ele validou esse conteúdo e ele tá fomentando isso. E eu não tô tirando a responsabilidade do influencer que faz isso aqui, porque quem propõe o conteúdo é ele. Aqui, muitas vezes, as pessoas puxam o conteúdo pro lado, a gente acaba indo pro outro lado, porque quem define o conteúdo somos nós. Eu nem gosto que a pessoa fale o que eu tenho que produzir. Às vezes o idiota chega lá no direct e fala, faz esse vídeo aqui, você tem que fazer esse vídeo. Eu tenho que fazer porra nenhuma, cidadão. Eu quero que você se foda, entendeu? Calma, aqui calma, faz irmão. o que a gente acha melhor no trampo. E os seguidores que vêm nos seguir, que vêm nos se inscrever aqui, é porque faz isso. Mas a gente tem que manter uma espécie de ética. Só que eu vejo que essa ética, ela tá na divisa. Eu lembro que o Gugu fazia muito isso. O Gugu, ele sempre testava os limites do que podia mostrar na TV ou não. E essa tensão libidinosa era uma coisa que o Gugu usava bastante. Eu penso que o influencer tem bastante... Naquela banheira do Gugu, né, mano? Devia ter muito bagulho desse. Ainda bem que eu não sou... Eu não sou dessa época. Responsabilidade. Se o público e as instituições precisam ter responsabilidade também. Mas não conte com o público, mano. O público tá gostando desse conteúdo. Eu, particularmente, são essas as minhas impressões, tá? Bom, não dá pra dizer aqui que o que ele faz é crime. Quem tem que dizer se isso é crime ou não é a polícia, o Ministério Público. Pô, quem tem que saber realmente se tá certo ou não é os pais das crianças que deixam com ele, na verdade, né, mano? E também a instância julgadora, que é a justiça. Mas como vocês viram, o os pessoal pais, já tá de pais olho têm que no medir tá o bagulho acontecendo. também. Em maio de 2025, a influenciadora Isabelle Vidal aquela polêmica dos comentários da justiça por Isabelle, esse bagulho. começou a publicar uma série de vídeos afirmando que o Ítalo trata os seus filhos de uma maneira inadequada. Ítalo, então, entrou com uma ação judicial contra a Isabelle por difamação. Pelo amor de Deus, eu não vou entrar nesse caso da Isabelle, não contem comigo pra isso. Eu não consegui até agora entender o que aconteceu. É uma bagunça desgraçada, é acusação de um lado, é acusação do outro, todo mundo foi aquele do ex-tu, tá ligado? Que apareceu até nos comentários ali no começo do vídeo, deve ser pelos 4 minutos do vídeo, tá ligado? Nas redes sociais. Pessoal, então, como eu não sou capacitado pra falar sobre a Isabelle, a gente trouxe aqui a Nath e a Isa, tá? Que são duas profissionais de grande valor, que fazem um baita de um trabalho, e a gente acompanha o canal delas. Como a gente viu já elas fazendo vários vídeos, tem alguns vídeos de thumbs por aí que a gente pesquisou no YouTube, que chama o Ítalo até de pedido brasileiro, né? Cara, meu Deus. Não vou colocar isso na capa e não... Meu Deus, acho que é bem pesado a comparação. A Isa e a Nath, elas toparam falar pra gente, contar um pouco dessa história da Isabelle aí, porque muita gente tá pedindo também pro direct e particularmente eu não sei contar isso daí, beleza? Com a gente, cada iconografia da história, eu sou a Nath. Vou pro meio. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar pra vocês a parte da história que Isa. da Isabelle Vidal. Porque, obviamente, quando a gente foi convidada, né, pela galera do canal que a gente adora. Cacete, o podcast dela é quadrado, mano. Ah, o meu também. Fazer parte desse quadro pra contar pra vocês toda a história aí envolvendo o Exposed do Ítalo Santos, a gente foi incumbida de ficar com essa parte muito interessante, que é a história da Isabelle Vidal, né? Que foi a primeira pessoa, não a primeira pessoa que apontou os erros de Ítalo Santos, ou os possíveis erros, mas a primeira que gerou uma atração nacional. Antes era uma coisa que ficava muito na bolha de pessoas que já percebiam que o conteúdo dele poderia ser algo
poderia conter algo de preocupante ou algo ali de alarmante. Agora, quem é a Isabelle Vidal? Qual foram as primeiras alegações que ela fez contra o Ítalo Santos? Por que isso bombou tanto? Por que ela se tornou uma pessoa tão protegida na internet que em menos de uma semana acumulou 800 mil seguidores? E por que agora tá... Cacete! Talvez há um novo capítulo na história onde as pessoas não estão levando tão a sério o que ela falou a princípio. Vem com a gente que a gente explica. A Isabelle Vidal é uma influenciadora digital que Caramba, me ajuda, cara, também, tem cara. tomado conta da internet pra poder Isabelle Vidal ali, ó. vários absurdos que já foi explicado pra vocês do Vou ficar aqui. influenciador Ítalo Santos. A Isabelle Vidal fez na cabeça diversos dela. vídeos na internet falando sobre como os vídeos eles são prejudiciais pra criança, como ele estava explorando a imagem de crianças pra poder monetizar na internet, várias coisas falando sobre a gravidez da Camilinha, uma das filhas do Ítalo Santos e várias coisas, e começou a expor um outro lado. O Ítalo Santos, como a gente já sabe, já tinha sido processado antes, mas agora a situação com a Isabelle Vidal tomou uma proporção ainda maior e as pessoas começaram a falar mais sobre isso. O caldo engrossando a partir das evidências ou vídeos que a Isabelle Vidal fez, realmente tornou o caso no meio, cara. Tô ficando extremamente indeciso aqui, público cara. a nível Brasil. E aí a galera começou a querer saber cada vez mais. A Isabelle Vidal queria expor mais a situação, ela procurou ajuda até pra poder fazer denúncias, até que na semana passada... Tá, então pelo que eu entendi, ela passava uns bagulho meio esquisito na casa do Ítalo Santos, ela saiu e tá contra tudo que aconteceu lá, querendo divulgar tudo, é isso? Começou a postar nas redes sociais que ela estava sendo ameaçada, que estavam correndo atrás da família dela e ela estava preocupada com a segurança tanto dela quanto de seus familiares. E foi se afastando um pouco mais desse caso, tentando não publicizar tanto na internet, mas ainda assim, por trás das câmeras, procurando ajuda pra tentar resolver e denunciar o caso do Ítalo. Como ela foi grandona sem medo, aparentemente peitando aí o que muitas pessoas desconfiavam ser uma pessoa extremamente protegida, porque pra você ter acumulado mais de 20 milhões de seguidores ao redor das suas redes sociais, explorando o conteúdo de crianças e adolescentes sem nenhuma grande repercussão, o Ítalo Santos, muitas pessoas acreditavam que fosse protegido por alguém, por algum órgão maior. Não é nada confirmado. A gente só está falando algumas suspeitas. Cara, estão querendo dizer que ele tem vínculo com política. É isso mesmo, Como cara? Isabelle Vidal Que eu veio entendi? com todas as suas acusações e grandona, e ganhando repercussão, polêmico ganhando mesmo, Ítalo visibilidade. A galera comprou o barulho também de que ela pudesse realmente estar sendo ameaçada, já que haviam essas suspeitas em volta do Ítalo Santos e seu poder. Só que o caso realmente ganhou um ponto super alto quando, num vídeo extremamente perturbador, não sabemos, quando um vídeo extremamente perturbador foi postado pela Isabelle, a gente não sabe nem se dá pra colocar aqui na edição pra vocês, Bota aí. onde ela assim? citava que ela havia sido vítima de um estupro. E a galera ficou assim, sem entender muito bem. Que isso, cara? Ficou uma coisa um pouco mal explicada, mas assim, o que a gente vê era uma pessoa extremamente errática, muito desesperada, correndo ali pelas ruas, dizendo assim, uma pessoa que estava nesse caso pra me ajudar, pra me assessorar, pra me aconselhar, pra estar nesse time comigo, pra gente se proteger e se munir de coisas contra o Ítalo Santos, que tá atentando contra a minha família. Que isso, mano? Depois se mostrou uma pessoa ruim que aviltou meu corpo. Todo mundo pediu justiça pela Isabelle Vidal. E foi Que isso, cara, moleque? O bagulho tá muito mal do que eu achava, cara. uma coisa bem intensa. E justamente na mesma época que o caso do Ítalo Santos ganhava atração. Exatamente. Obviamente, quando a gente se depara com uma acusação seríssima dessa, de uma pessoa ter supostamente sido violentada sexualmente, a gente para pra ouvir. É o nosso primeiro instinto, né, enquanto sociedade, é parar pra ouvir o que essa pessoa tá falando, porque ela está se colocando no lugar de vítima de um crime seríssimo. Abraçar uma vítima. Exatamente, vamos ouvir o que ela tem a dizer. E essa é a história que ela contou pra gente. Só que depois de um tempo, o Matheus Ferreira Lima, que foi o homem acusado pela Isabelle Vidal de tê-la violentado, também veio a público para poder dar a sua versão dos fatos. E o que ele diz vem acompanhado de muitos vídeos, prints, áudios Nossa, que não é tentam possível. comprovar a sua inocência. O que ele Calma. Ela não mentiu nisso, não. Cara, não é possível que ela fez diz isso, é que cara. a Isabelle Vidal procurou o gabinete do vereador, para quem ele trabalha, e o vereador o passou como responsável para poder ajudar Não é possível, a Isabelle cara. nesse caso. Como ele é assessor, ele foi lá, estava ajudando ela, levou ela até a delegacia, e quando chegou na delegacia, ela estava extremamente perturbada, não estava Cara dela, acho que eu não tô muito conseguindo feliz, falar, ela estava realmente muito errática, e até os próprios delegados falaram, olha, ela tem que se acalmar, senão a gente não vai conseguir atendê-la. Nisso, como ela não conseguiu ser atendida na delegacia, ele tentou levar ela em algum lugar onde ela pudesse dormir, passar a noite. Ela falou que não tinha lugar pra onde ir. Ele
ele pagou um hotel pra ela Humilde. e contou toda a história que aconteceu, com vídeos mostrando muitas das partes que ele conta pra nós, que na verdade quando eles chegaram no hotel não tinha internet e ela queria conversar com algumas pessoas, então ela pediu pra que ele ficasse com ela pra poder rotear a internet pra ela. Só que ali ela pegou o celular dele e começou a gravar vídeos de si mesma de forma extremamente errática, dizendo que, na verdade, o Matheus seria uma pessoa que estava ali amando do Ítalo Santos, que ele estava grampeado, que ele estava, na verdade, querendo acabar Cara, moleque, que perseguição é essa, cara, que ela tá com passando, ela mano? e silenciá-la. E ele mostra em diversos vídeos como ela estava Cacete. errática. Ela bate na janela, causando um machucado na sua mão. Ela bate na janela de vidro até ela quebrar, causando um machucado na sua mão. O vídeo mostra ela mesma tirando a própria calça, o acusando de violência, sendo que no vídeo mostra que ele não estava Meu fazendo Deus, absolutamente cara, a mulher mentiu disso, cara, não é possível, cara. Como é que isso aqui dá uma merda do cacete pra ele, cara? Cara, isso aqui, moleque, ele podia ser demitido, ser preso, terem violentado ele na casa. Moleque, isso aqui podia ter dado muita merda, cara. nada Meu disso. Deus, Ele estava cara. atordoado com tudo que estava acontecendo. Que ela O mentiu Matheus isso, Pereira cara? fez vários vídeos na internet se defendendo, mostrando provas, e ele tá colaborando com a delegacia, com os policiais. Ele já está lá também para poder responder, e ele mesmo se exonerou Possível, do cargo cara. de assessor do vereador até que perdeu as o provas emprego. sejam todas analisadas pela justiça para que ele possa voltar ao trabalho. Ele já Não, colocou pelo menos ele saiu por conta própria, tipo assim, ele deu uma previsão ainda. todos os vídeos. Cara, meu os Deus, vídeos que ele mostra cara. na internet são de forma editada, mas ele disse que deu todos os Ué. vídeos integrais pra polícia e eles já estão investigando essa situação. Com isso, o perfil da Isabelle, que ganhou quase 1 milhão de seguidores, né, ao redor dessas acusações ao longo dessas semanas, tá tudo trancado, ela pagou muita coisa, agora ela só tem respondido hater, a galera quer saber se de fato ela foi violentada, porque ainda querem dar o benefício da dúvida pra ela, mas com todas essas provas e praticamente irrefutáveis, tá ficando cada vez mais difícil de apoiá-la publicamente, mas a gente Lascou, tem hein? que manter uma coisa na nossa mente a partir Caralho, do ela momento que a tentou gente fuder fala de muito Isabelle esse Vidal, pra cara, gente arrematar mano. essa história. Existe a Isabelle Vidal, uma pessoa que expôs uma conduta que sim aconteceu e que acontece dentro do conteúdo produzido pelo influenciador Ítalo Santos, que é válido da gente investigar, que é válido da gente questionar. É só que apesar disso, temos aqui uma pessoa que pode ter usado de várias artimanhas ou coisas que não são verdade pra expor essa pessoa e sair como alguém que era mais certa do que verdadeiramente é. Não dá pra gente falar que ela tá mentindo ainda, mas o fato que ela pode ter tido motivos torpes, ou que ela pode ter mentido, ou realmente feito uma coisa que também é abominável, que é acusar alguém injustamente de um crime tão grave, não Isso muda é o fato muito que perigoso. pode e deve ser investigado melhor por causa de tudo que ele já Ai, ai. Então Santos tem que ser investigado sim, pô, por tudo, pô. São duas coisas diferentes. A Isabelle Vidal jogou luz numa coisa, mas ainda assim ela pode ser uma pessoa que não estava com o coração no lugar certo e tinha más intenções ao fazer isso. As duas coisas não são mutuamente exclusórias e há tons de cinza nessa história. Mas eu acho que agora vocês vão seguir aí com o vídeo dos meninos pra vocês conhecerem um pouco mais a história. Muito obrigado, minhas amigas. Eu esqueci o nome de vocês, hein? Muito obrigado. Atualizações sobre o caso Isabelle. Ítalo pode também ser acompanhado no canal Guga Figueiredo. A polêmica em torno do Ítalo, né, lida com suas, do jeito que ele lida com Foi as mal, suas tropa. próprias... Deixa eu ver A aqui. poli- Acho que eu fiquei na frente, né? Olha aí, ó. anunciou que estava grávida de Iago Santos, Camilinha irmão do falou que Ítalo. tava Dia grávida 23 de do maio, irmão do porém, Ítalo. Ítalo anunciou que a jovem de 17 anos havia sofrido um aborto espontâneo. E parece que ela já tá Isso aqui é aquele vídeo lá que a gente viu lá no começo do bastante tempo vídeo. com o Ítalo. do Rios. Notícias de que mais duas adolescentes que vivem sob os cuidados do influenciador também estariam grávidas aumentou ainda mais a polêmica em torno Que esse do não fica assunto, grávido lá? tá? Ítalo Santos também está sendo Aí tu tem que ensinar métodos contraceptivos pra tuas cria, pô. Que porra é essa, cara? acusado de, enfim, causar uma Moda caralho? sexualização das adolescentes em seus vídeos, Métodos apresentando contraceptivos, imagens de amigão. beijo na boca entre os jovens ali, colocando os vídeos das adolescentes usando roupas que são consideradas inadequadas. Há um print que enviaram pra mim esses dias atrás, que as meninas estão sentadas vestidas com aquelas roupas de alunas de escola, né, com aquela High sainha school. e tal. E aquelas roupas são extremamente fetichizadas pela sociedade brasileira. Muito. High school, né? Se você pega um filme dos adultos, vai fazer um filme sobre uma escola, acontece isso daí. Novamente, eu tô te falando que é aquela coisa de causar essa tensão. Sobre essa questão, o Ítalo Cara, é porque ele sempre tem...
ele sempre tá nessa tensão sexual, né, mano? Pior que ele tá falando uma bagulho que é verdade, eu nunca percebi então isso. essa é a parte que a gente dá. Pior que isso aqui vai começar a virar um ponto. Toda vez que eu ver uns conteúdos assim, eu vou pensar nisso que ele tá falando, mano. Traz a voz do Ítalo Santos pra defesa que ele faz. Ele se defende dizendo que tudo que ele publica com os jovens tem o consentimento de suas mães, dos familiares. Ele não faz nada sem o consentimento dessas pessoas. Desde dezembro de 2024, o Ministério Público da Paraíba apura denúncias que muitas pessoas fazem em relação a isso. E o Ítalo só cresce nas redes sociais. E continua muito ativo também nas 8 redes milhões, né? sociais, ganhando muitos seguidores e muito engajamento. A promotora Ana Maria França, que conduz a apuração, afirma que um ponto que pesou na decisão de abrir a ação foi o conteúdo de postagens antigas nas redes sociais de Ítalo que foram deletadas e que promovia a chamada Turma do Ítalo, grupo composto por crianças e adolescentes que participavam de vídeos monetizados sem contratos formais ou respaldo legais até da família. Assim, apagou. Segundo o Ministério Público, mas a França tá lá, e a promotora, mas lógico que a galera que denuncia tem a cópia, né? Bom, além das investigações do Ministério Público, novamente aqui falando o nome dela, tá? A vereadora Elisa Virgínia, se você quiser falar também, vereadora, você tem espaço aqui no nosso canal aberto, tá? A vereadora Elisa Virgínia também. De João Pessoa, ali, capital da Paraíba, né? Ela apresentou representações junto ao Ministério Público do Trabalho por causa do uso da linguagem inapropriada para o público infantil e de um suposto abuso de autoridade e exploração dessas menores. Cara, o conselho tutelar tá pegando, hein? É que o conselho tutelar aqui não é tão forte aqui no Rio, não. Eu não escuto falar muito, não. O Ministério Público também recebeu denúncias de Além tem um aqui a uns 5 minutos da minha casa. Tem 3 minutos da minha casa tem um conselho tutelar. Funcionários do Ítalo Santos que relataram assédio moral, jornadas excessivas de trabalho e falta de pagamentos de direitos trabalhistas que eram acordados ali. Segundo essas denúncias, os trabalhadores foram forçados a dormir em condições precárias e receberam ameaças de exposição pública e retaliações profissionais. Essas ações... Aí é foda, Ítalo Santos. Calma aí também, né, trabalhistas. Cara? Milionário não dá uma condição básica para os funcionários. Aí é mancada, cara. Há um pedido de indenização que chega a R$700 mil. A defesa de Ítalo Santos, que é feita pelo escritório Mousalas Azevedo Advocacia, pessoal da Mousalas Azevedo Advocacia, caso queiram aqui dar a versão da história de vocês, fazer qualquer defesa. Aqui também. Enviar uma nota, especialmente para a iconografia da história, também tem canal aberto aqui. O Mousalas Azevedo Advocacia divulgou uma nota informando que Ítalo está colaborando integralmente com as autoridades responsáveis, fornecendo todos os documentos solicitados no curso da apuração. De acordo com um dos advogados do influenciador, o influenciador mantém uma conduta transparente, reafirmando o respeito às normas legais e vai colaborar com tudo, só que é inocente até que se prova o contrário, tá? Nem denunciado ele foi. A defesa de Ítalo Santos também nega que exista qualquer prática de exploração do trabalho infantil, classifica essas denúncias como infundadas, ofensivas à sua reputação. Pra eles, né? Pô, aqui eu acho que quem tem que saber o melhor dos seus filhos são os pais, mano. Se os pais não estão ligando, será que tem um bagulho a mais? É porque eu não vejo conteúdo de Ítalo Santos, eu não sei como posso dizer, tá ligado? Mas quem tem que saber tudo mesmo são os pais das crianças. Então, a gente sabe que muitas vezes o influencer vive de uma determinada reputação. Ao falar sobre as denúncias, aí as vozes do Ítalo Santos, que a gente vai trazer na íntegra aqui para vocês, ele fez a seguinte declaração. Abre aspas. Na minha casa, frequentam muitas pessoas. Tem minhas crias que passam boa parte do tempo comigo, a parte com as mães. As mães sempre acompanharam tudo. Tudo tem o consentimento das mães e agora das meninas que são emancipadas. Fecha aspas. Não sei se vocês sabem, legalmente, a partir dos 16 anos, através de umas assinaturas e alguns acordos, meio o pai que 18 e a mãe anos pode emancipar a pessoa, que ganharia aí uma maioridade restrita pela legislação brasileira. Ítalo também fala sobre as suas origens. Meu sonho quando era menor era ser emancipado. Não sei o porquê, mas eu tinha esse sonho. E a dificuldade que as pessoas têm em aceitar a ascensão dele por causa disso. Ítalo era muito pobre e hoje ganha dinheiro. Abre aspas, Ítalo falando. Ganha dinheiro pra cacete. Complicado. 1.500 mais o vale-refeição ali, mais o vale-transporte, pegar o teu BRT de cada dia. Veio e nos aceitarem. Fecha aspas. Palavras de Ítalo. Pra terminar. Foi mal. Era muito pobre e hoje ganha dinheiro. Abre aspas, Ítalo falando. É complicado vir de onde a gente veio e nos aceitarem. Fecha aspas. Palavras de Ítalo.
para terminar esse vídeo aqui. Pessoal, o que eu acho disso não tem muita importância, mas o Ítalo é uma pessoa bastante relevante em uma área da influência, que é a área do entretenimento, que basicamente é uma área gigantesca na internet. Muito grande. Se você pegar o trio Carlinhos Maia, Virgínia Fonseca, ele, o quarteto e Deolane Bezerra, essas pessoas, elas têm muitos seguidores e mais elas têm um 120M. poder absurdo. Então não esqueça. É o poder de influência que essas simples 4 pessoas têm. É bizarro, mano. Muito bizarro mesmo. Influências desse naipe gigantescos, eles também vão ter um mercado de proteção política. Eu não tô falando só do Ítalo, eu tô falando de todos esses influencers. Por que vocês acham que o tratamento da Virgínia na CPI foi daquele jeito? Porque para todo poderoso em alguma área, existe o mercado de proteção político também, porque gera votos. Hoje, se o Ítalo Santos, a Virgínia, o Carlinhos Maia, a Deolane aparecerem e batizarem um deputado federal, eu acredito muito que ele pode ser eleito, tá? Cara, pior que eu... Principalmente o Carlinhos Maia, porque ele mora lá no... Pô, é Maceió que ele mora. Moleque, se ele abre um bagulho político ali, com certeza ele ganha muita pessoa da própria área, que é, tipo, muito fã, ver o cara como um ídolo, mano. Então o cara tem muita influência naquela área, mano. Tipo assim, ele meio que manda na área, tá ligado? Deputado nem tanto, porque ele depende muito dos estados, e eu não sei se deputado é vereador, cada estado né? tem a capacidade de eleger. Mas um político que é pelo menos abraçado por essas pessoas, ele vai ter uma hype grande. Muita. Ele vai ser catapultado pelas redes sociais. Essas pessoas são gigantes das redes. E por serem gigantes, por terem milhões de seguidores, eles também são bastante poderosos. Nós, como brasileiros, temos dificuldade de tornar famosos pessoas que fazem um trabalho mais intelectual e profundo. Porque no fim das contas, o brasileiro, ele é desse jeito. Ele gosta do entretenimento, ele não gosta de nada profundo, cara. Veja como a gente faz o nosso trabalho, tanto a gente cresceu muito bem, a gente é bem conceituado. Graças a Deus. Mas, Amém. por exemplo, o nosso Instagram tem lá 140 mil, 200 mil e tal. A gente não consegue, muitas vezes, um patrocínio, porque quem vende de verdade são esses influencers, tá ligado? E eles convertem. As marcas grudarem neles, porque realmente eles vendem Eles realmente convertem. muito. E muitas pessoas criticam e tal. Olha o Ipink lá da Virgínia, moleque, deve estar ganhando milhões naquela loja. E eu vejo que esses influencers muitas vezes não estão nem aí pra crítica. O Ítalo ainda tá respondendo, né? Mas, pô, tem influencer que tá muito pra cima disso daí. Eu vi reality show de vários desses influencers, as atitudes e as ações de vários com esses estudos que a gente fizeram. O conteúdo deles não agrada de forma alguma pra mim. Mas como eu disse pra vocês, poucos não me agradam também. Carlinhos Maia e esse mano aí são metade da população brasileira. Graças a Deus eu não faço parte de nenhum desses 4, mano. Porque não é conteúdo que me agrada. Eu gosto mesmo mais do que live. Eu sou mais do conteúdo, tipo, pessoa que faz live na gringa, no Brasil. Eu gosto de seguir essas pessoas. Porque é um bagulho que eu gosto, é um bagulho que eu quero estar prosseguindo. Então, tipo assim, eu só sigo coisas que são fúteis para mim, tá ligado? Ah, mas eles compram muitos seguidores. Não é muito cara aleatório, não. Tem muito seguidor. E eu sigo Neymar. Sim, com certeza absoluta. Ao fazer um vídeo desse aqui, mesmo que tenha sido um vídeo com um conteúdo de pesquisa mais profundo e jornalístico, vai colar gente que é seguidor Olha aí, dos pessoal, caras pra nos atacar. Aí, quem quiser ajudar ele aí, ó. Quem é menor, que tem medo de processo. Aí, pessoal, iconografia da história, o cara é bom. Porque colocasse um ponto de vista por essa iconografia, eu sou seu fã, papo reto. Eu sou seu fã. Eu vou ver seu fã. E no nosso caso aqui, a gente não tem essa militância ajudar o cara aí, mano, em relação à questão dos menores e tal, como a Sheila tem, como o Guga tem, como várias pessoas têm aí. A gente agradece vocês por terem ficado até aqui. Parabéns pelo esse vídeo com a gente e prestado bem atenção no que a gente estava falando. Beleza? Ademais, pessoal, eu quero pedir 2 coisas pra... Muito obrigado, pessoal. Moleque, parabéns, iconografia, pelo vídeo. Muito obrigado mesmo, tá, pelo esse vídeo aqui. Pô, mas o Ítalo Santos tá meio polêmico mesmo, hein, mano? Você viu esse vídeo até agora? Já segue o canal, já dá o seu like aí. Eu vou fazer o mesmo aqui pelo iconografia, porque esse vídeo aqui mereceu pra mim. Deixa eu trocar a tela aqui. Esse vídeo aqui eu já dei o like. E eu já inscrevo. É porque normalmente eu entro no vídeo dando like, né? Porque... é costume. Pra vocês. Além de deixar o like se você não deixou ainda. A partir de R$2 vocês podem nos ajudar no Apoia-se. Olha aí. Isso aqui ajuda muito no nosso trabalho, tá? Humilde. Ele ajuda a financiar o nosso trabalho, essas notícias rápidas que a gente dá pra vocês e as pesquisas mais profundas que a gente faz. Então ia ser muito trabalhoso esses vídeos aqui. Parabéns, iconografia. Tamo junto, irmão. Muito obrigado aí por esse vídeo aí.